Boa noite a todos. Meu nome é Vânia, sou professora há 30 anos, moro no Brasil, na capital federal, Brasília. Agradecendo a Lourdes pelo convite. É a primeira vez que venho a Portugal. Estou assim, encantada e feliz em poder compartilhar com vocês uma experiência de vida. Não me vejo como palestrante. A gente pode dizer que vamos aqui trocar experiências, né? Porque a gente se distancia muito quando fala palestrante e o ouvinte. Então, vamos nos ver aqui como irmãos, espíritas, à procura de um elixir para uma renovação interior, no nosso dia a dia. Então, estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência própria, uma experiência minha. Quando eu falo da minha história, é diferente de eu ler um livro e recontar o que eu li. Ou ouvir uma história e recontar a história. A história é minha, eu tenho propriedade para falar dos detalhes, me emocionar em alguns momentos, porque quando você se apodera de algo que é seu e que você precisa retomar algumas imagens do que lhe aconteceu, isso lhe traz, em alguns momentos, sentimentos, né? De saudade, sentimentos um pouco de angústia, mas que faz parte da nossa caminhada enquanto encarnados, enquanto seres espirituais que somos, vivendo uma experiência material. Porque, na verdade, nós estamos aqui, né, só por uma passagem. A nossa morada não é aqui. Então, eu costumo dizer que estarmos encarnados é um presente de Deus, assim, de muita alegria. Porque é uma oportunidade que nos é dada todos os dias de estarmos e sermos melhores. Tema bem e mal sofrer. Bom, Vânia Borges de Carvalho é meu nome. É uma história real de amor, de vida, de superação. Eu queria adiantar um pouquinho os slides, dizer a questão da superação. O que é superar? Né? É você transpor alguns obstáculos, algumas limitações físicas, algumas dificuldades da vida. É quando você passa a olhar os acontecimentos, as angústias, as aflições, por um prisma, com um olhar mais de fé, mais de confiança, mais de esperança. É quando você realmente confia em si, né? É quando essa força que vem de dentro, aliada à força de Deus, te faz transpor os obstáculos. Quando o mestre nos disse que a fé remove montanhas, ele foi muito claro em dizer que todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Mas que cabe muito mais a nós ativar essa centelha do que o alto. E a gente acha que o alto que tem que, né, que sempre estar agindo. E não, é uma parceria. Nós, em comunhão com Deus, né, com sentimento de amor a todo momento. Bom, queria iniciar falando sobre esse ser vivo, a ostra, cujo habitat natural são as águas, né, do mar. E a ostra, ela sofre ataques também no habitat dela. Ela é atacada por grãos de areia, restos de plântulas, de vegetais. E esses seres invasores, quando atacam a ostra, ela contra-ataca de outra maneira. Antes de contra-atacar, esses seres deixam feridas internas dentro da concha. E ela usa de um líquido chamado nácar, ou madrepérola, envolve esses seres invasores com várias e várias camadas desse líquido. Esses seres ficam aprisionados, entre aspas, né, aprisionados, presos, se instalam na parte superior interna da concha. Com o tempo, eles ficam endurecidos, tais quais verrugas. E olha o quão Deus é maravilhoso. O quanto que a natureza divina tem a nos ensinar e muitas vezes não prestamos atenção a esses sinais. Esses seres aprisionados, endurecidos, tais quais verrugas, com o tempo, são transformados em pérolas. Mas nem todas as ostras produzem pérolas. Vamos fazer uma analogia. Nós também podemos ser comparadas às monstrinhas. Somos atacados pelas dificuldades, pelas aflições, pelas angústias, pelas dores, pelas perdas, sangramos, nos magoamos.
somos feridos. Agora, o que fazer com esse tempo que é dado para todos nós? Uns têm a postura de se lamentar o tempo todo, ter as querelas, né, os queixumes, os resmungos, as lamentações. Outros conseguem ver um lado positivo dessas dores, essas dificuldades que nos chegam. Aí eu posso adiantar e falar um pouquinho do bem e mal sofrer. A dor é inevitável, sim, mas o sofrimento é opcional. Porque sofrer e não sofrer vai depender da postura, de como que você vai encarar essas dificuldades. E essa ostra ferida, machucada, aqueles machucados, cicatrizados, vão se transformar em pérolas. E nós também podemos ser comparados a umas ostrinhas vazias, a princípio, machucados, ter nossos flagelos íntimos, nossas dificuldades, mas transformar essas dores em produtos do bem. Como entender que uma dor edifica, nos faz crescer, uma dor abençoa e uma dor nos ensina? Ninguém passa por uma dificuldade, por uma perda, por uma dor, por uma angústia e retorna da mesma maneira. Sempre temos uma renovação. Não tem como nós ficarmos só no foco da dor, se queixando, muitas vezes brigando com Deus, não entendendo a situação. E esse tempo glorioso, esse tempo rei que nos é dado, vai nos mostrando devagarinho um cenário que vai se abrindo, as cortinas, novos personagens vão chegando e vão nos alertando que aquele momento de dor, ele precisa ser transformado em produto do bem. E que vai depender muito mais de nós do que do outro, de um parente, de um amigo, de uma vinda, né, a uma casa espírita, dos passes, da água frutificada. Porque a renovação tem que vir de dentro para fora. E essas feridas cicatrizadas, essas feridas tratadas e curadas também, elas vão ser devolvidas para nós como grandes pérolas, valiosas, e que realmente vão nos fazer entender que valeu a pena aquele momento de dor e de aprendizagem. E foi isso que aconteceu. As ostras, produzindo essas pérolas, nos dão uma lição de vida. É do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma. Nós espíritas sabemos que não existe aquela fala de que o meu companheiro, a minha companheira é minha alma gêmea, ou é a metade da laranja, ou é a cara metade. Não. Isso aí são ditos populares, né? Na verdade, o que acontece nessa multidão de pessoas, quando nos encontramos e identificamos no meio dessa multidão aquele companheiro, aquela companheira que vai jornadear conosco e que vamos futuramente formar uma família. Os espíritos se reconhecem, se identificam, né? Se juntam, além do corpo, houve um acordo no mundo espiritual para que se encontrassem aqui para uma provação, para uma expiação, para algo. E daquele encontro forma-se uma família. E foi assim que, no ano de 93, 91, eu conheci meu esposo, ele natural do Rio Grande do Norte, eu sou de Brasília. E quando eu vi, a gente costuma dizer, né, o amor à primeira vista, né? Mas não é o amor à primeira vista. São espíritos que se reconhecem, se identificam. E foi isso que aconteceu. Eu bati o olho e senti que era com ele que eu iria me casar. Que interessante, né? É porque o espírito está vivendo uma experiência material. Mas quando nós reencarnamos, já sabemos mais ou menos o fim que precisamos ter aqui na Terra. Para que estamos vindo? E quando eu identifiquei, nos olhamos, nos identificamos, namoramos, ficamos noivos no período de 1 ano,
e nos casamos no ano de 93. Eu, professora em uma escola católica, por 12 anos, e já tinha simpatia pela doutrina, tinha umas leituras escondidinhas, veladas, de romances espíritas, porque o diretor era um padre, então não podia realmente declarar, né, a minha queda, o meu gosto pela doutrina. Então, nesses 12 anos, como professor em uma escola católica, já conhecia a doutrina e realmente me afeiçoei. No ano de 99, eu prestei concurso para a Polícia Civil, para professora da rede pública, fui aprovada e assumi professora na rede pública. Aí eu tive mais a vontade para abraçar a doutrina e falar com toda a propriedade. A doutrina dos espíritos é a doutrina que nos consola. É a doutrina que responde às nossas angústias, dificuldades e dores. Vivemos em um mundo de provas e expiações, passando já para um mundo de regeneração, mas as dores ainda são necessárias. E foi aí que no ano de 93 nos casamos. Ele, como todo bom nordestino, já tinha um sonho de ter uma família grande, 12 filhos. E eu já fiquei com medo, 12 é muito, vamos para 6. E assim vamos nutrindo o sonho de ter um lar cheio de criança. Só adiantando que ter paciência também é caridade, viu? Então, se ele queria 12, eu quis 10, nós vamos ter que conhecer os 10 filhos. A fim de que a afeição mútua dos esposos se transportassem para seus filhos. Chega no ano de 94, nosso primeiro filho, Rairan. Rairan, em Tupi-Guarani, quer dizer raio de lua. Seria o primeiro neto dos meus pais. Então, uma criança muito esperada, amada. Nessa foto, com 1 ano de vida, realmente foi nosso raio de lua. E nós sabemos que as crianças, os filhos que nos chegam, são empréstimos. E nossa missão de pais, né, de avós, de pais adotivos, ela é tão nobre quanto o de pais biológicos. E se a missão é dada, a missão deve ser cumprida, né? Então, nosso pequeno rei chega no ano de 94. Em 98 chega a nossa segunda filha, Ana Beatriz. Uma foto assim, de menina muito sapeca, né? Muito linda, muito cheia de vida, muito aventureira. Nessa idade, aos 3 anos de vida, nós estávamos construindo nossa casa, primeiro piso, laje. Por descuido da moça que cuidava dela, ela subiu as escadas, foi até a laje e sofreu um grave acidente. Achou, queria ter asas, voar, ir aos céus e conhecer Jesus. Só que dessa queda, ela quebrou os 2 bracinhos, a boca, o nariz. E eu fiquei afastada por 6 meses cuidando da Ana Beatriz. Então, atenção redobrada, vigília constante, porque era uma criança que gostava do inusitado. Gostava do diferente, gostava do risco. Então, atenção redobrada o tempo todo. Paciência, hein? Terceiro filho. Em 2001, chega o nosso terceiro filho, Pedro. Pedro Rocha, Rochedo, um nome forte, bíblico. Pedro foi meu aluno no ano de 2010. Então, relação de mãe e professora, muito arrochada, né? Era o filho que mais ficava comigo. Se eu ficava doente, estava de atestado, ele também adoecia, estava de atestado. Se eu tinha uma folguinha na escola, ele também te dava folga, porque ficava o tempo todo comigo. Não, meu pai dizia, eu sou freio de mão, porque não me deixava por nada. E quando nós temos 5, 4, 10 filhos, nós não o amamos diferente. Amamos da mesma medida. Só que tem um filho que sempre tem um quê? E nós espíritas sabemos que aquele que os lacinhos são mais arrochados é porque é o que nós temos que dar mais atenção. É o que nós temos que estar mais em diálogo. E foi assim com o Pedrinho. Então, nessa foto, com 3 anos de idade. Em 2005, chega a nossa 4ª filha, Júlia. Então, os 3 primeiros partos normais, tranquilos. Casada com um nordestino, muita comida pesada, engordei quase 30 quilos. E ele dizia, não, tem que comer muito para todos nascerem saudáveis. E eu embarcava, né? A Júlia chegou, a princípio seria um parto normal, tranquilo, e de última hora foi uma cesariana de alto risco.
Então, eu tive pré-eclâmpsia, 23, 24, pressão alta. Ela aspirou mecônio, que são as fezes no útero, né? Teve que ser retirada às pressas para receber a ventilação mecânica. E eu fiquei lutando pela vida, hemorragia interna, e muita inchada, muita dor de cabeça, e o medo de morrer, e o medo de desencarnar. Porque todos nós sentimos o medo do que é desconhecido. Mas eu pedi muito a Deus que me desse a oportunidade de continuar e ver meus filhos crescerem, estar com minha família, com meu esposo. E foi concedida essa oportunidade. Então, ficamos 15 dias internadas, não tive aquele contato imediato com a Júlia. Quando nós ganhamos nossos bebês, a gente quer abraçar, quer cheirar, já quer amamentar, né? Então, não tive o contato imediato. Ficamos 15 dias separadas, até que 3 dias antes do meu aniversário, 28 de julho, mais ou menos, ela nasceu no dia 8, dia 24 de julho, uma enfermeira me levou até onde ela estava recebendo tratamento, para que eu pudesse vê-la. E tamanha foi a emoção, quando eu a peguei nos braços, senti o cheirinho, devolvi, que ela estava recebendo tratamento, antibiótico. Eu quase desmaiei, deixei ela, quase que ela caiu ao chão. E foi aí que a gente fala assim, a providência de Deus, né? Quantos momentos em nossas vidas temos aquelas emoções fortes e que nos dá aquele choque e você volta à realidade, né? Então, desse momento com a Júlia, graças a Deus, 3 dias depois a pressão normalizou, 12/8, tive alta, mas o sonho de ter 10 filhos parou na Júlia. Eu fiz a retirada do útero, não podia mais ter filhos, mas acalentamos o sonho de adotar 2 crianças, que seriam um menininho, Emanuel, e uma menina chamada Laura. E a vida foi seguindo. Sim, e esses 2, esposo e esposa, em lugar de um amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Como educadora, como mãe, eu digo que hoje nos é mais fácil dar a moradia, o agasalho, o alimento. A dificuldade maior que eu sinto em sala de aula com alunos e pais de alunos é despertar em nossas crianças os valores morais e espirituais. Os valores morais, quando falamos da honestidade e pregamos a honestidade, quando falamos da caridade, da solidariedade, do auxílio ao outro e pregamos em ações. Porque sabemos que o que fica são os exemplos, né? As palavras arrastam, mas os exemplos ficam. E os valores espirituais? Despertar nossas crianças, levar nossas crianças à evangelização, a conhecer os passos do Mestre, a falar de Jesus, a torná-las seres de mais compaixão. Hoje estamos deparando muito com irmãos, né, corações endurecidos, petrificados, sem misericórdia com o outro, sem um olhar cuidadoso, sem um abraço caloroso. As pessoas estão muito distantes. Nos deparamos com tantos irmãos pedindo socorro no olhar e não nos atentamos a isso, porque estamos muito presos a nós. E quando o Mestre esteve entre nós e falou do amor universal, ele falou desse amor que muitas vezes não é nem um consanguíneo. É o amor de simpatia, é o amor de empatia, de tolerância, de respeito, de aceitação do outro, de acolhimento. Esse é o amor universal. Não precisamos comungar a mesma crença, mas precisamos comungar padrão vibratório de amor, de esperança, de confiança, de aceitação do outro. Então, esse despertar os valores morais, espirituais, exige muito e dá trabalho. Mas precisamos, sim, ter esse trabalho, essa missão de ir além na criação e na educação dos nossos filhos e das nossas crianças. Lembremos que são empréstimos.
E tem uma parte na Bíblia muito linda que diz assim: o que fizeste do filho que te confiei? Nos foi dado, nos foi concedido por um tempo, e em um tempo temos que devolvê-lo melhores do que chegaram até nós. É assim que eu vejo a missão dos pais. Devolver melhor do que chegaram. No ano de 2005, finalzinho de 2005, está faltando a foto do Rairan. Em 2005, o Rairan estava com 11 anos, Beatriz com 7, Pedro com 4 e a Júlia com 6 meses. Fizemos nossa primeira viagem à terra natal do meu esposo, Rio Grande do Norte, no interior, São Miguel. Passamos um tempo em Fortaleza, seria o nosso primeiro contato com o mar. Então eu não conhecia o mar, as crianças não conheciam o mar. Então os avós paternos, os tios, os sobrinhos. Então praticamente 35 dias de alegria, de felicidade. E quantas vezes em nossas vidas trocamos esse momento com nossos familiares, com nossos companheiros e companheiras, com nossos filhos, por um lazer fútil, né? Por algo realmente assim que não acrescenta muito em nossas vidas, e trocamos. Sabendo nós que a família é a base. Sabendo nós que dessa família base, o tripé, o triângulo, né? Que vem ali o encontro dessa família com nossos desafetos, com aquelas pessoas realmente que nos dão mais trabalho, que é preciso, porque ali na família estamos cortando as arestas, né? Estamos nos modelando, estamos fortalecendo o bem maior, que são nossos familiares. Que são nossos pais, esposos, esposas, filhos. Então, em 2005, essa primeira viagem, em um Corsa razoavelmente confortável, saímos de Brasília, 1.800 quilômetros até Fortaleza, o carro cheio de criança, de alegria e muita vontade de curtir, de ficarmos juntinhos. Em 2007, início de 2008, nossa segunda viagem também, novamente, Rio Grande do Norte, Fortaleza. Então, nessa foto de 2007, a Júlia, 2008, já entrando em 2008, a Júlia com 3 anos, Rairan com 13, Ana Beatriz com 10 e o Pedro com 7 anos. Novamente, praia, sol, alegria, vivacidade, crianças, sorrisos e muita vontade de ser feliz. E muita vontade de continuar nessa harmonia. Então, na minha casa, final de semana, era muita festa, muita alegria. Meu esposo tocava violão. Então, eram muitos amigos reunidos, familiares. E essa rotina gostosa da família é que marca. É que nos faz dar sentido à vida. Essa reunião. Esse momento, todos juntos, né? Eu tenho passado... ontem eu fui em Mirandela, hoje eu estou aqui em Bragança. E algo que eu vi assim, muito lindo. Todos reunidos à mesa, né? Naquele momento de olhar um para o outro, uma conversação sadia, tudo isso marca e fica em nossas memórias afetivas. E são memórias afetivas positivas e tão boas que quando estivermos lá na velhice, nós gostamos de lembrar. Porque, na verdade, o que devemos lembrar são os momentos bons e deletar aqueles momentos que nos foram sofridos e dolorosos. Em 2010, programamos nossa terceira viagem novamente para Fortaleza, para Natal. Adquirimos um carro maior, mais confortável. Rairan com 16 anos, Beatriz com 12, Pedro com 9 e a Júlia com 5 aninhos. Na manhã do dia 22 de dezembro de 2010, uma manhã esplendorosa, um céu azul lindo, um sol brilhante. Já planejando, né, passar na escola, pegar o nosso filho Rairan, que ficou de recuperação em 3 matérias, lindo presente de Natal, e o pai muito furioso, e diz, ele vai de jegue, ele vai de bicicleta, ele vai de moto, ele vai caminhando, mas não vai esperar. Aí chega a mãe, nós, mulheres, muito mais comedidas, né, mais sábias também, e consigo convencê-la a esperar o nosso filho terminar as provas de recuperação, em frente à escola, e de lá pegarmos a BR-020 e seguirmos a viagem. E assim foi feito. Ele aceitou,
Aguardamos o Rairan fazer as provas de recuperação de Física, Química e Biologia. Entramos no carro e seguimos. Viagem de 2010, muito diferente da viagem de 2005 e de 2007. Todos muito quietinhos, muito calados, muito ensimesmados, né? Eu lembro da Beatriz ouvindo uma musiquinha no fone de ouvido, do celular, Rairan também, Pedro brincando no joguinho eletrônico. Olhei pelo retrovisor, vi a Júlia dormindo, pegamos o BR-020 e seguimos. As 2 primeiras viagens fizemos sozinhos, por uma outra BR, da Bahia, Barreiras, e essa de 2010 íamos fazer por Correntina. Em 2010, um amigo do meu esposo, em outro carro, nós iríamos segui-lo até Gandu, na Bahia, para conhecer a fazenda dele, conhecer os familiares, e de lá seguiríamos para Fortaleza. Paramos no posto Rosário, no Goiás, abastecemos, e o Rairan chegou perto de mim e falou assim: mãe, eu posso seguir viagem no carro do amigo do meu pai até Correntina? A gente almoça e de lá eu venho para o nosso carro depois do almoço? E eu, muito firme, disse que não. Iríamos todos juntos no mesmo carro, até porque o carro já era confortável, e que depois ele passaria para o carro do amigo do pai e de lá seguiríamos. Ele aceitou, não reclamou e assim foi feito. Abastecemos, entramos no carro, colocamos nosso cinto e seguimos. Em determinado momento do trajeto, meu esposo olha para mim, segura na minha mão e diz: Vaninha, essa vai ser a mais linda viagem. E de fato foi a mais linda viagem. Nosso porta-mala lotado de presentes, bolinhas de Natal, muitos sonhos, muita vontade de rever os irmãos, a família, tocar um violão naquela noite de lua cheia do sertão e seguimos. 2 primeiras viagens sempre por Barreiras. Então, condicionado por essa rodovia, na de 2010 nós erramos o trajeto e eu vi quando o amigo do meu esposo pediu para a gente retornar que estávamos pegando o trajeto errado. E assim foi feito. Eu avisei para ele, retornamos, paramos em um trevo para pegar a BR correta. Foi quando um carro que vinha sentido Barreiras para Brasília chocou com o nosso e aconteceu esse gravíssimo acidente. Todos os objetos na BR me são muito reais, consigo identificar todos. No outro carro havia um casal, um filho de 9 anos. No meu carro estava eu, meu esposo, nossos 4 filhos. E dessa manhã, que teria tudo para ser linda, estávamos 8 horas da manhã todos juntos, 10h30 sofremos esse acidente e apenas eu sobrevivi. Eu olho para essa família linda, meu esposo, nossos filhos, naquele momento de dor física, com 70% do meu corpo queimado, tentei salvar a minha filha, Ana Beatriz, de 12 anos. Então, quantas vezes nós vamos ao fogo pelos nossos filhos? Muitas vezes. Fui ao fogo para tentar salvar a minha filha. E quantas vezes nos vemos impotentes diante de algumas dificuldades e aflições da vida? E o tema bem e mal sofrer, eu digo com toda a propriedade. Naquela manhã do dia 22 de dezembro, com 70% do corpo queimado, muito machucada, perdendo minhas filhas, devolvendo minhas filhas, perdendo o corpo físico delas no meio das labaredas, mas devolvendo aqueles espíritos que me foram concedidos. E no momento de dor física, emocional, espiritual, todos partiram com o Pai. Eu precisava de alguma forma me salvar. Eu precisava, no meio daquele fogo, não procurei entender, não procurei naquele momento perguntar ao Pai por quê. No meio de um sonho, de tantos projetos, tantos sonhos nós temos e precisamos trocar
esses puerições pelos projetos de Deus. E muitas vezes não entendemos. Mas é normal que não entendamos mesmo. Porque estamos encarnados, somos carne. Mas precisamos nos esforçar para um bem sofrer. Aí vocês me perguntam, mas naquele momento, você soube sofrer? Não. Porque era muita coisa. Imagine vocês, eu tentar tirar minha filha do fogo, não conseguir, voltar arrastando pelo asfalto quente, braço totalmente queimado, corpo, só salvou meu rosto. E ser grata naquele momento a Deus, que a Ana Beatriz, de 12 anos, e a Julinha, de 5 anos, estavam retornando ao mundo espiritual. E que eu não precisava olhar aquelas meninas lindas sofrendo as dores físicas que eu já estava sofrendo. E quantas vezes nos prendemos a um amor egoísta que quer o outro de qualquer jeito. Muitas vezes para satisfazer uma vaidade própria, um ego. E não aprendemos ainda a exercitar o desapego. Desapegar-se de uma roupa de marca, de um carro top, de um celular de última geração. Para quando virem as perdas maiores, que eu vejo que as maiores são de um familiar, de um ente querido, e não há dor maior do que devolvermos um filho, porque foge todo o ciclo natural que nós esperamos, que é os filhos enterrando seus pais, não o contrário. E sermos gratas a Deus. Eu gosto muito de enfatizar nas palestras o sentimento de gratidão. Porque a gratidão é a memória do coração. Sermos gratos à vida por tudo. Sermos gratos aos amigos que foram hoje organizar nosso almoço. Sermos gratos por estarmos aqui, estarmos nos conhecendo, nos olhando, nos identificando. Sermos gratos a esse espaço para que possamos falar de Jesus e comungarmos a mesma doutrina, a doutrina que consola, a doutrina que ampara. Chico nos diz que o mal sofrer, que é essa dor desmedida, essas lamúrias, as lamentações, os queixumes, as revoltas, é o fardo mais pesado que carregamos. Quando nós descobrirmos em nós mesmos essa mola motivadora que nos impulsiona para a frente e nos mostra o quanto de poder divino temos dentro de nós, quando Ele nos asseverou que somos deuses, que nós podemos sim modificar toda essa psicosfera de dor, essa psicosfera de trevas, que muitas vezes se instalam dentro de nós, nós não temos ideia do mundo que nasce dentro de cada um. Eu fiquei 90 dias internada, não andava, não falava, muito machucada, rins paralisados, na iminência de fazer uma diálise, medicação chega, eu sou cobaia e respondo. Braço, só um buraco, os nervos expostos, na iminência de amputar o braço, tento um novo enxerto, dá certo, eu respondo. A mão já não faz mais nada, mas é uma mão que tem uma história linda, que foi com essa mão que eu tentei salvar a minha filha. E quantas vezes nós escondemos as nossas marcas, as nossas cicatrizes, as nossas dores, porque não conseguimos seguir com essas muletinhas. Escrevia com a mão direita, habilitei a esquerda. Faço tudo melhor com a esquerda. E Chico fala para Emmanuel, eu não consigo mais psicografar. Por quê, Chico? O meu olho direito está muito doente. Não estou conseguindo, não estou aguentando. O que ele diz para Chico? Use o outro. Temos 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Um parou de funcionar,
habilite o outro. Vamos sair da zona de vitimismo, da zona de eu não dou conta, eu não consigo, porque todos nós conseguimos. Quando você quiser parar de sofrer e olhar a vida por um outro prisma, o arco-íris se instala dentro de nós. Aí falamos do céu e do inferno. Não é nada circunscrito, localizado. Eu particularmente vejo como estado de espírito. Eu poderia estar no inferno todos os dias, ao lembrar de todos eles e ficar questionando. Mas eu optei em instalar um céu dentro de mim. Aí me pergunto, como que você conseguiu? Foi fácil? Não é fácil. Continua não sendo fácil. Quando eu descobri que eu poderia, com outras maneiras, de certa forma, superar, não supera a devolução, a gente passa a sublimar essas ausências, em prece, em pensamentos positivos, em vibrações. Eu vi que eu poderia fazer mais. Quando eu estava na cadeira de rodas, nenhum espírito benevolente desceu, me deu a mão e me ergueu da cadeira. A minha vibração, meu pensamento positivo, a minha força de vontade foram ferramentas que fizeram valer naquele momento. Quando eu descobri que eu poderia sair da cadeira de rodas, ir para o andajá, pegar uma bengalinha, treinar os degraus de uma escada, voltar à casa que eu frequentava, eu vi que eu poderia fazer muito mais. Porque a gente tem que acreditar em nós. Nós temos que nos transbordar de amor, de confiança, de esperança, para provar a si mesmo o quanto que nós temos de potencial. As minhas filhas desencarnaram carbonizadas. O Pedrinho, de 9 anos, chegou no hospital em Brasília, traumatismo craniano, morreu nos braços de um médico. Inclusive o médico, uma certa palestra, assistiu, reconheceu o Pedrinho na foto, veio ao meu encontro, abraçou, chorou, e eu disse para ele, está tudo certo, o senhor fez o que poderia ter feito. Meu esposo desencarnou de hemorragia interna, ainda tive o último momento com ele, quando eu me arrastei no chão, fui ao encontro, segurei em suas mãos e disse, Jarinho, as nossas crianças. E ele disse que não poderia fazer mais nada. Então me vi mais uma vez só. Mas naquele momento eu achei que ele estivesse só desmaiado. Então, os 90 dias que eu fiquei internada, quando eu tive alta, que eu fiquei sabendo que não tinha mais ninguém. Aí eu dou uma paradinha e falo para vocês. 8 horas da manhã, todos juntos. 10h30, apenas eu. E temos no Evangelho uma frase belíssima que eu gosto sempre de enfatizar, que diz assim, reconciliemos com os nossos adversários enquanto estivermos na caminhada. Agora. Ah, mas amanhã de manhã, depois do café, eu vou lá e peço perdão ou me retrato. Não, é agora. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer agora. 8 horas estava junto. Imaginem vocês se eu estivesse intrigada com meu esposo ou com os filhos, como que eu estaria hoje? Porque sabemos que a nossa consciência é o que nos cobra, é o que nos alerta a todo momento. E o que me dá essa serenidade de falar, essa tranquilidade? É a consciência tranquila de que eu cumpri minha missão de esposa, de mães, e que estive com cada um deles até o último suspiro e os devolvi. O que nos dá a alegria de viver? A consciência tranquila, a paz de espírito. O ter a certeza que fez o que pôde fazer. Quando eu estive com Rairan, já socorridos no carro do Corpo de Bombeiros, ele muito queimado, machucado, muito nervoso, agitado, e eu o tempo todo falando, meu filho, tenha calma, vai ficar tudo bem. Tenha calma, Rairan.
E ele, muita sede, pedindo água. E quantas vezes nossos filhos nos pedem água? E precisamos dizer o não. Porque o não também é caridade. E eles não entendem. Às vezes é muito mais fácil dizer o sim, se livrar do problema e achar que fez o melhor. E eu disse não para o meu filho quando ele pediu água. E expliquei o porquê. Você pode precisar de uma cirurgia de emergência e tem que estar em jejum. Mas um bombeiro, muito emocionado, chorando muito, pediu que a enfermeira pingasse pelo menos 2 gotinhas na boca dele. E essa imagem me é muito forte, mexe comigo, porque eu tenho assim, aquele quadro dele, com muita sofreguidão, querendo mais água. E só foram colocadas 2 gotinhas. Esse foi o último momento que eu estive com Rairan. Seguimos para o hospital referência de queimaduras em Brasília e não nos vimos mais. Nos 90 dias internada, eu perguntava por ele, perguntava para o meu esposo, pelo Pedrinho. As pessoas me visitavam, olhavam nos meus olhos e diziam, tá tudo bem, Vânia. Eles estão graves, mas vai dar certo. E meu coração dizia que tinha algo estranho ali, que não era verdade. E saíam. E todos saíam para chorar. E quantas vezes os amigos saem para chorar? E não entendemos até o porquê que aquele amigo se afastou por um tempo. Porque saiu para chorar. A equipe médica proibiu que todos me falassem, não me contassem nada. Meu quadro era muito grave. Eu poderia vir a óbito a qualquer momento. Então eles chegavam, me davam aquelas respostas evasivas, saíam e eu ficava tentando entender por que me olhavam nos olhos, enchiam os olhos de lágrimas e saíam. Então, no dia 17 de março de 2011, eu fiquei sabendo de tudo. Foram sepultados no dia 24 de dezembro, uma data de festa e que eu precisei, e até hoje me esforço muito em colocar uma festa no meu coração. E quantas vezes acordamos e vemos um céu lindo, estamos nublados por dentro. Estamos cinzas por dentro. Mas fazer o arco-íris dentro de nós depende de nós. Olhar a vida com mais alegria, com mais esperança, mais confiança. Se hoje não esteve bom, amanhã vai estar. E Haroldo Dutra nos diz isso muito legal, quando ele diz que devemos ser gratos por antecipação. Como que eu vou agradecer o dia de amanhã se ele não chegou ainda? Agradeça a si mesmo. Isso é confiança. Isso é confiança. Lindos. Sou muito feliz, muito grata a Deus por ter tido toda essa sapiência, todo esse amparo do alto, dos amigos, de encher meu coração de alegria e dizer, graças a Deus, eu não precisei ver minhas filhas sequeladas pelas queimaduras, eu não precisei ver o meu filho Rairan, de 16 anos, vegetando numa cama, não precisei ver o meu filho Pedrinho, cheio de sonhos, numa cadeira de rodas, e não precisei ver o meu marido ensandecido, louco, sem os filhos. Eu fiquei só, entre aspas, podendo cumprir os chamados, porque muitas vezes nós temos os chamados e dizemos, mas eu não tenho tempo. Mas como que eu vou deixar um marido enlouquecido em casa e atender uma palestra? Então eu estou desimpedida. Não tenho desculpas a dar. Assim como foi o chamado para vir para cá, fazer as palestras, não tenho filhos para olhar, não tenho marido para cuidar, estou aqui por 22 dias. Mas nós também, enquanto ainda com nossas obrigações, precisamos achar um tempo para atender ao chamado do Mestre. Seja num olhar, numa escuta, num abraço, uma mensagem, um simples telefonema salva almas. E hoje as pessoas querem tão pouco. E nós não estamos conseguindo dar esse pouco.
ao sair daqui, ao final da palestra, não saiam tristes. Saiam reflexivos. Com uma nova postura, com um novo olhar, com uma nova psicosfera, né? Uma nova energia para o dia que está vindo. Os dias. Linda, queria ser professora de espanhol, cheia de sonhos, de projetos. Dona Beatriz sobrou só a arcada dentária e os cabelos. Não me interessa e não me perturba. Hoje é uma grande trabalhadora do mundo espiritual. Tanto que aos 3 meses de desencarnada, eu na cadeira de rodas, ela envia essa mensagem e diz: não é mais hora de sofrimento, o momento agora é de testemunho. Eu não preciso de comprovações, de fenômenos, de psicografias, de mensagens, para ter a certeza do mundo espiritual. Sabemos que muitos vão à casa para ver fenômenos, né? A gente tem que sair daqui melhor do que chegamos. Isso já é um fenômeno. Sair melhores. Sair com o coração cheio de otimismo, de vivacidade. Isso é um fenômeno. Às vezes, os irmãos querem algo palpável, que a garrafa se transforme em um abajur, que o espírito se materialize aqui na frente. Não. Isso está aqui dentro de nós. Saí da cadeira de rodas e falei: agora eu vou. Eu vou por mim, eu vou pelo amor aos meus filhos, vou por amor a Deus e vou seguir. Uma semana antes do acidente, formatura dela de 5 aninhos, da Júlia sobrou uma parte do rosto. Não me interessa também. Porque o material ficou. O que me interessa é saber que ela ascendeu em espírito, está lá junto com o pai, com os irmãos, e eu estou temporariamente aqui para ir na vida futura me encontrar com eles. E fico assim, imaginando como é que vai ser esse encontro no mundo espiritual. Sabendo que eu estou me esforçando para dar o meu melhor, sabendo que as palestras me ajudam muito, essa fala vem para mim como um processo de cura. Porque a cada palestra que eu falo, a cada vez que eu faço a catarse de contar, de relembrar tudo isso, eu me sinto muito mais forte. Sem desmerecer quem precisa de tratamento médico, de medicação. Deus foi tão misericordioso comigo que eu nunca tomei um chá para dormir. Durmo a noite toda. Até demais, né, Eni? E Júlio? Até demais. Ontem eu dormi meia-noite, eu acordei às 10h30, morrendo de vergonha. Sem chá, sem remédio, só a pressa, a vibração, a vontade de ser melhor, de fazer melhor. Aí minhas colegas perguntam. Aí toca em mim e fala assim: você é de carne? Eu falei: sou. Você chora? Muito, muito eu choro. Finais de semana, fiz uma entrevista no Jornal de Brasília e o rapaz perguntou, o repórter: do que você tem mais saudade de tudo que você viveu com sua esposa e seus filhos? Da rotina. Aquela rotina de levar menino para a escola, trazer, arrumar almoço, tudo. A rotina. Finais de semana, violão, música, alegria. A rotina me faz falta. Mas estou aqui. Vai fazer 8 anos, pode fazer 80. A história está aí. Aí ela me diz: do lado de cá, o que me chama a atenção é o colorido das flores. Aqui me chamam de florzinha. É o que ela mais gostava. Pegar uma flor para mim, para a professora. Então, o que vivemos aqui é o reflexo do que é lá. E levamos daqui a vida que temos. Ninguém perde a sua individualidade. Se desencarnamos magoados, com ressentimentos, chegamos lá magoados, com ressentimentos. Não é isso, Júlio? Se desencarnamos, de certa forma, em paz com o outro, chegamos, de certa forma, em paz com o outro. Não perdemos a individualidade. Não pensemos que, chegando no mundo espiritual, vamos ser outras pessoas. Não, somos os mesmos. E ela disse que lá tem um jardim lindo,
Pedrinho, meu aluno, meu filho, laços muito arrochadinhos, nunca dormiu na casa dos avós, sempre perto de mim, do pai. Tinha um sonho de ser bombeiro. Não teve uma queimadura. Quando eu me arrastei para ir ao encontro do meu esposo, eu passei por ele, vi ele já no mato, assim, já tinha sido socorrido, com um machucadinho abaixo dos olhos, que era por conta do óculos, e um cortezinho na boca, que era o aparelho que ele usava. Lindo! Eu olhei, pensei que só tivesse desmaiado. E teve traumatismo craniano e retornou ao mundo espiritual. E eu digo com o coração cheio de alegria, que desencarne lindo, o pai com os 4 filhos. E eu muito confiante, e até hoje muito certa, de que são trabalhadores no mundo espiritual, um ajudando o outro. Os filhos estão ajudando o pai, porque para ele ainda é muito difícil o processo de separação. Éramos muito juntos. Por ele tinha desligado o aparelho, como tentou muitas vezes, eu em coma, tendo muitas convulsões, os médicos não entendiam o porquê de tanta convulsão, só estava razoavelmente bem, e ele aí forçando a minha partida. Deu muito trabalho. O pai e o Pedrinho. E eu os via direto no quarto que eu estava. E dizia, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão no hospital? Estavam lá, em espírito, forçando que eu partisse também. Mas eu precisei ficar. E nós precisamos ficar todos os dias com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e encarar, com coragem. Aí ele me manda a psicografia e diz, estamos todos juntos, mãezinha, e você é a nossa fortaleza. Aí a minha missão hoje de mãe de anjos é muito mais, de maior responsabilidade que se estivessem aqui. Porque eu tenho que amá-los em espírito, em energia, em força, em vitalidade. Eu tenho que estar em prece o tempo todo por eles, por mim. E Chico nos diz que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Eu arrombo todos os dias eu faço conversa com eles. E agradecer a Deus por ter tido esse discernimento do bem e do mal sofrer. Em tempo. Porque o diagnóstico dos médicos, onde eu fiquei internada, do Agarram, era que eu ia enlouquecer, ia parar no manicômio, ou ia tentar um suicídio, ou ficar à custa de remédios depressivos, ou desistir da vida. E nada disso chegou. Porque o nosso pensamento, a força do pensamento é que atrai as coisas ruins e as coisas boas. Quando eu pedi a Deus ânimo e motivo para continuar, eu fiquei firme nesse pensamento que eu queria continuar, mesmo sabendo que não teria mais nenhum deles ao meu lado. E o pensamento foi tão forte, que foi chegando, estou aqui com um pouquinho de sequela na perna esquerda, queimada, a pele razoavelmente restaurada, porque quem esteve comigo, meus amigos, parentes que ficaram comigo, que me ajudaram a tomar o banho, a fazer os curativos, quem já teve alguma parte do corpo queimado, um dedinho, de colocar embaixo da água, uma dor terrível. Imagine 70% do corpo, aquela esponja, para tirar aquelas células mortas, para evitar a infecção. E ali, na coragem, e dizendo, eu quero ficar, me dê qualidade. E foi chegando. E eu não podia dizer não à vida. Porque tendo uma família tão linda como eu tive, que é uma bênção de Deus, eu precisei dizer sim todos os dias. Meu esposo, aos 46 anos, nordestino autêntico, já gostava do final de semana, de casa muito cheia, tocando violão, muita alegria, 20 anos de casada. E hoje eu sou muito brava com ele. Vocês vão concordar comigo. Não sei fazer nada, nem fritar um ovo. Porque ele não deixava fazer nada. Você vai ficar só me olhando. Então eu não fazia nada.
de uma nobreza, de um respeito, de um carinho, de um amor. Hoje eu estava falando com o Júlio, falando assim, olha, se eu chegar do outro lado, souber que ele disse que eu não sou o amor da vida dele, eu vou ficar muito brava com ele. Porque eu estou aqui na fé e na confiança de retornar e encontrar todos eles. Porque a doutrina nos diz isso. Somos espíritos imortais. Vamos encontrar, sim, com os nossos entes queridos. E podemos encontrar ainda aqui encarnados, né? Os sonhos possibilitam isso. Uma música que você ouve, lembra, um ambiente que você vai e lembra, tudo isso são encontros. Jarinho demorou quase 2 anos para mandar uma psicografia. E ele diz, formamos uma família linda, maravilhosa, como sempre sonhamos e pedimos ao Pai. Então ele teve um processo muito assim, de tratamento, de não aceitação, revoltado, não aceitava que eu ficasse, queria que eu fosse também. Então 2 anos depois, já mais calmos, já com a ajuda dos filhos, ele me diz isso e acalmou, de certa forma, o meu coração. Rairan ficou 15 dias comigo no hospital, não resistiu às queimaduras, teve uma fratura seríssima na C6, se sobrevivesse a ficar em estado vegetativo, cheio de sonhos, um menino assim, de talentos, inúmeros talentos, escrevia muito bem, desenhava muito bem, de um humor, de uma alegria, uma hora queria ser arquiteto, uma hora queria ser engenheiro, professor de filosofia, queria ser muitas coisas. Demorou também a recuperação no mundo espiritual, mas hoje segue livre, tranquilo, também apoiando e ajudando o Pai. Rairan desencarnou no dia 5 de janeiro, foi sepultado no dia 6. Não participei de nenhum processo, de nenhum velório, fiquei o tempo todo em coma, internada, cuidando das queimaduras. E ele diz, prossiga, mãezinha, com seus afazeres, envolvendo-se com a tarefa nobre, alegrando alguém, confortando corações desesperançados. Aí eu entendi toda a missão. E nós precisamos entender o para que viemos. Com o que podemos contribuir? Todos nós temos com o que contribuir. Eu coloco essa foto, essas 2 imagens, para mostrar o quanto de poder nós temos dentro de nós, aliado à força divina. Primeira foto, 70% do corpo queimado, ali é só uma parte do corpo, era assim, meu corpo. Aquele cabelinho maiorzinho ali não era meu. E o Júlio fala, o Henrique falou, por que seu rosto não foi queimado? Como é que eu vou falar da alegria de viver, da gratidão de Deus, de sorrir com o rosto sequelado? Quem já teve a oportunidade de ver um rosto com queimadura, podem ser feitas inúmeras intervenções que não têm melhoria. Como pode eu ter queimado todo o meu cabelo e meu rosto nada? Porque eu precisava do sorriso. Para dizer que a vida é bela. Para dizer que precisamos valorizar cada segundo que estamos aqui. Cheguei ao segundo quadro. O sorriso está ali. O rosto cheio de fuligem. E o sorriso continua até hoje. Porque a gente só pode expressar o que sentimos na alma. Estou melhor, não estou? Mas foi a força de vontade, o querer estar melhor. Confiar na ação de Deus em nossas vidas, a todo momento. Contentai-vos com as provas que Deus vos enviar, aceitá-las sem lamentação e com fé, tudo o que Ele vos pede. Na época do cristianismo, os seguidores do Cristo iam para as grandes arenas, né? Eram degolados, devorados, queimados, por amor ao Cristo. Hoje não precisamos mais desses flagelos físicos. Precisamos ter fé, confiança, acreditar que Ele vai sempre estar fazendo o melhor por nós. Resistir com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Ele sempre coloca uma consolação.
Se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, vamos entender os sinais. Em tempos atrás, os céus se abriam, as vozes ecoavam, né? O fogo se manifestava. Não precisamos mais desses fenômenos. A gente precisa ter fé, confiar. E ele coloca essa consolação que tanto precisamos. É preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. Graças a Deus, podemos retornar quantas vezes for necessárias para nos depurarmos, enquanto espíritos imortais, enquanto seres a caminho da perfeição. Estamos muito longe, mas enquanto houver esforço, enquanto houver o esforço da busca, né, a gente vai alcançar. Basta acreditar em nós sempre. Aí eu falei da metamorfose da ostra, né? Sendo atacada, machucada, ferida, transformando em pérolas. E aí minha metamorfose, a minha força de vontade, de querer viver, aliada à força de Deus. Em 2011 na cadeira de rodas, 2012 no Andajá, 2013 já treinando os degraus da escada. Esses cabelos não são meus ali, tá? A vaidade, a vontade de querer mostrar ao mundo nosso poder de renovação. 2013, início de 2014, eu fiz a viagem que nós faríamos em 2010. Que o sonho do meu esposo era comprar um terreno, construir uma casinha, aposentar e irmos para o Nordeste. Eu fui sozinha, comprei o terreno, construí a casinha. Porque quem acredita, faz. Quem tem fé, encara. Quem tem confiança, arrisca. Mas hoje os projetos mudaram. E é importante que mudem, sim. Né? Quantas vezes projetamos uma coisa e de repente lá na frente mudamos? Né? Não tenho mais o sonho de morar lá, de ficar lá, já coloquei a venda, o terreno, a casa. Mas naquele momento eu precisava disso. Eu precisava mostrar para mim que eu poderia fazer o que ele gostaria que tivesse sido feito em 2010. E que bom que mudou, né? Aí estão as minhas pérolas. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Esse é um trecho do capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas. Não podemos medir, não podemos comparar. O que vai nos restar é aceitação. Essa aceitação resignada, com fé, com vontade. Devolvi 5 pérolas e inúmeras pérolas têm chegado na minha vida. Um novo cenário, novos personagens, novos amigos. A força do trabalho, isso é um grupo de apoio a perdas irreparáveis, um grupo que eu criei junto com mais 2 mães de anjos. Ali acolhemos viúvos, viúvas, filhos que devolvem seus pais, pais que devolvem seus filhos, irmãos. Mães ali, muitas mães enlutadas, mas com vontade de seguir. Porque a força do trabalho, na seara do mestre, na alegria, é que dá esses resultados. E Leonardo da Vinci nos diz nessa frase que o teu trabalho seja perfeito para que mesmo depois da tua morte, ele permaneça. E na manhã do acidente nasceu esse livro. E esse título, Pérolas no Asfalto, foi dado pela espiritualidade. E aqui eu conto toda a minha história, encontro com meu marido, noivado, casamento, a chegada dos filhos, viagem, o acidente. Tem um encarte de fotos no final do livro. E não trouxe para venda, mas vou disponibilizar depois, o PDF, para quem tiver interesse em ler. E o objetivo foi animar. E graças a Deus o objetivo tem sido alcançado. Mostrar a minha história, não como exemplo, não sou exemplo. Mostrar a minha história como uma referência. Se a Vânia conseguiu e tinha motivo para desistir, eu também vou conseguir. Só isso eu quero que vocês saiam daqui refletindo. Acreditem em vocês. Acreditemos em nós. E essa mensagem do Chico, que é belíssima, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Porque todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de fazer diferente. Vou terminar
com a música. Vou precisar de uma ajuda. Que pode ser uma prece final e antecipar os agradecimentos, a paciência de me ouvir e dizer muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.